Em português, a guerra para acabar com todas as guerras. Essa frase é atribuída frequentemente ao presidente americano Woodrow Wilson, porém, ele usou apenas uma vez. Ninguém sabe ao certo quem foi o autor desse conceito, mas algumas pessoas ajudaram a popularizar esse termo. Um deles foi o H.G. Wells, criador de obras como A Guerra dos Mundos, Homem Invisível e A Ilha do Dr. Moreau. A frase foi amplamente difundida na Primeira Guerra Mundial, já que a mesma seria a guerra para acabar com todas as guerras, ou seja, o conflito necessário para gerar a paz que todos almejavam. 20 milhões de pessoas morreram, outras 25 milhões ficaram feridas, 4 impérios caíram, mas depois de 4 longos anos de dor e sofrimento, a guerra finalmente chegou ao fim, trazendo a paz que todos queriam. Paz? 20 anos depois da Alemanha se render, a própria Alemanha, agora liderada por Hitler, invadiu a Polônia, iniciando assim o segundo conflito de proporções mundiais, dessa vez mais brutal, global e desumana, sem trégua até a total rendição do seu inimigo. Porém, mesmo com todas essas intensidades, algo marcou o conflito mais do que qualquer outra característica. O poder nunca antes visto, uma força de destruição só imaginada na fantasia humana, que marcaria para sempre todos os âmbitos da humanidade e delimitaria o início de um novo momento no mundo, um instante na sociedade sem retorno. A Era Nuclear. Galera, só passando um recado aqui no meio do vídeo, é só pedir para vocês se inscreverem. Eu quero chegar a 100 inscritos até o final do ano, e nem é 1000, cara, é só 100. Então se vocês puderem me ajudar, vou ficar muito agradecido. Albert Einstein se mudou para os Estados Unidos em 1933, fugindo da perseguição aos judeus que estava acontecendo na Alemanha. Ele se mudou para Nova Jersey, onde trabalhou como professor no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, conhecida como uma das melhores de todo o planeta. Um certo dia, Einstein recebeu uma pergunta inusitada. Um de seus alunos perguntou como seria a Terceira Guerra Mundial. Einstein então respondeu: "Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras." Apesar dessa versão ser muito conhecida, ninguém sabe ao certo se ela é verdadeira. Alguns fatos colocam ela como se fosse um jantar de amigos, outros em uma entrevista, mas o conceito em si não tem como discordar. A relação do Einstein com as armas nucleares sempre foi complexa. Apesar de não participar do seu desenvolvimento, ele teve uma importância crucial, principalmente quando mandou a carta para o então presidente Roosevelt, defendendo o projeto de criação da bomba, que mais tarde foi liderada pelo Oppenheimer e nomeado de Projeto Manhattan. A carta que o Einstein mandou foi leiloada por 4 milhões de dólares, quase 22 milhões de reais, preço que traduz o tamanho da importância desse documento. Ele mais tarde afirmou que havia se arrependido de ter assinado. Em um artigo da Newsweek de 1947, chamado O Homem que Começou Tudo, ele afirmou: "Se eu soubesse que os alemães não teriam sucesso em produzir uma bomba atômica, eu nunca levantaria um dedo." Para boa parte da comunidade científica, Einstein se sentia mais culpado do que realmente era, e principalmente responsabilizavam a mídia por isso, que tratava de forma sensacionalista o assunto, e dá para ver pelo nome do artigo: o padrinho da bomba atômica. Na verdade, Einstein não escreveu a carta, ele apenas a assinou, e depois de muita pressão do seu amigo e sócio, Leo Szilard, quem foi o verdadeiro autor da carta. Leo também era físico e se mudou para a Inglaterra em 1933, assim que Hitler assumiu o poder. Enquanto Leo Szilard estava refugiado na Inglaterra, os físicos e químicos do mundo todo estavam debruçados sobre a teoria da fissão nuclear. Um átomo é formado por 3 partículas subatômicas: os prótons, que são positivos, os elétrons, que são negativos, e os nêutrons, que são neutros. No centro do átomo existe um núcleo denso, composto de prótons e nêutrons. A teoria é bastante prática. Se um nêutron de fora, que não fizesse parte do átomo, atingisse o núcleo do átomo, ele poderia torná-lo instável. Essa instabilidade podia levar à fissão, ou seja, a divisão do núcleo em 2 partes menores. Podemos imaginar esse processo como um balão.
A cada vez que injetamos mais ar, suas paredes ficam mais tensionadas. Vai chegar um ponto da estrutura não suportar mais a pressão e o balão estourar. Só que em vez de estourar, o átomo se divide, liberando nêutrons e muita energia. Guarde essa informação, muita energia. À medida que caminhava pelas ruas de Londres, Léo Szilard teve uma ideia que ninguém nunca havia tido. Enquanto ao seu redor as pessoas conversavam sobre política, esporte ou o livro que estavam lendo, Léo imaginava átomos como uma mesa de sinuca, e cada átomo fosse um grupo de bolas organizadas, até que... Já que um átomo, quando fissiona, libera nêutrons, assim como um grupo de bolas que serem atingidas liberam outras bolas, essas bolas poderiam se chocar com outros grupos, que liberariam mais bolas, e assim sucessivamente, criando uma reação em cadeia. Léo não sabia, mas naquele momento ele foi o primeiro a teorizar as bases da primeira bomba atômica da história. Mas havia um problema, ainda não existia esse elemento. Szilard estava imaginando um elemento hipotético que dificilmente existiria. Do urânio. O urânio foi descoberto em 1789 por Martin Reid e ganhou esse nome em homenagem ao planeta Urano, que havia acabado de ser encontrado. O urânio é mais abundante no planeta que a prata e está no planeta desde a sua formação, além de ter sido amplamente estudado antes de Léo Szilard e sua hipótese. O problema é que existia mais de um urânio e até aquele momento apenas um era conhecido, o urânio 238. Até que em 1935, Arthur Jeffrey descobriu o isótopo do urânio 235. Léo Szilard não imaginava, mas aquele era a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Mas não demoraria muito para ele ficar sabendo, na verdade o mundo todo. Depois de 4 anos, Frédéric Joliot Curie, Hans von e Leo Kovacs conseguiram uma fissão nuclear usando o urânio 235, um elemento instável que liberava energia suficiente para uma reação em cadeia. A partir desse momento, a corrida contra o tempo estava lançada. Léo Szilard e todos os físicos perceberam que a bomba não era uma questão de se, e sim de quando. Eu sei, pode parecer complicado fissionar, não fissionar, 235, 238, prótons, nêutrons, mas vamos com calma. Fissionar é nada mais que dividir, e a diferença de um urânio que fissiona e o outro que não fissiona está apenas na sua nomenclatura, o 235 e o 238. Um tem um número ímpar e o outro par. Esse número se refere à quantidade total de prótons e nêutrons do núcleo, o que pode parecer algo pequeno, mas não é. Átomos com números ímpares de partículas em seu núcleo tendem a ser mais instáveis, enquanto átomos que têm números pares são mais estáveis. Em um raciocínio rápido, você poderia pensar que é só adicionar um nêutron, que ele deixaria de ser ímpar, se tornaria par e assim ficaria estável. Porém, não é o que acontece. O núcleo fica ainda mais instável quando você adiciona um nêutron. E assim ele se divide, liberando muita energia. E é por isso que é tão importante o átomo do urânio 235, porque só ele consegue fazer essa fissão. Claro que existem outros elementos como o plutônio, mas até aquele momento ninguém sabia. Szilard, enquanto estava morando nos Estados Unidos, procurou o velho Einstein, já com o intuito de conseguir seu apoio para convencer o atual presidente americano dos perigos de uma bomba atômica alemã. Nesse momento, todos já sabiam que uma reação nuclear em cadeia significava a bomba mais destrutiva da história. Na verdade, nem todos. Alguns físicos duvidavam que a tecnologia atual era suficiente, mas como dizia o filósofo, camarão que dorme, a onda leva. Enquanto isso, Oppenheimer, um dos pioneiros em ensino de física quântica no solo americano, esboçava um modelo de uma bomba atômica na sala de sua casa, depois de ser convencido por um dos seus velhos amigos de que a reação em cadeia era possível e que o pensamento cético não poderia parar a tentativa experimental. Mais tarde, Oppenheimer seria convidado pelo general Leslie Groves para liderar e dirigir o laboratório secreto de Los Alamos.
Em 6 de agosto de 1945, numa segunda-feira, precisamente 8h15 da manhã, Hiroshima, uma cidade de 300 mil habitantes, experimentaria o significado pleno do termo destruição. 3 dias depois, a cidade de Kokura sentiria o peso da arma mais aniquiladora já criada pelo homem. Porém, o tempo ruim e muito nublado poderia dificultar o voo, então o local foi mudado de última hora para Nagasaki. Às 11 da manhã do dia 9 de agosto, uma reação em cadeia nuclear com uma força equivalente a 20 mil toneladas de TNT incineraram 40 mil pessoas instantaneamente. Até o final daquele dia, o número aumentaria para 70 mil mortos. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. A era nuclear pode ser dividida em 3 partes. A primeira começou logo após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esse momento é conhecido como monopólio nuclear, dominado exclusivamente pelos Estados Unidos, que era o único país que detinha o conhecimento e a estrutura para construir a arma de destruição em massa. Mas esse período durou pouco tempo, foi só de 45 a 49, e em apenas 4 anos, a União Soviética construiu a sua própria bomba, a RDS-1. O líder do projeto foi encarregado ao Lavrent Beria, líder da polícia secreta NKVD. Beria não era cientista, seu trabalho ficou na parte organizacional e administrativa, garantindo os recursos necessários para o projeto. Quem ficou com a parte científica foi o físico Igor Khrushchev, um dos cientistas mais importantes não só da União Soviética, como da história. E em 29 de agosto de 1949, o teste aconteceu no Cazaquistão, em uma cidade impossível de pronunciar chamada Semipalatinsk. A partir desse momento, uma nova fase aconteceu na era nuclear, apelidada de superioridade nuclear quantitativa. Um nome complicado para definir quando os Estados Unidos tinham muito mais bombas que a União Soviética. Nesse caso, a comparação de artefatos nucleares entre as duas potências eram incomparáveis. Essa época também não durou muito tempo, mas foi quando começaram a surgir os primeiros debates sobre as doutrinas e políticas nucleares, divididas entre maximalistas e minimalistas. Os maximalistas defendiam uma maior quantidade de armas nucleares e viam a guerra nuclear como algo controlável. Por exemplo, uma ideia de que o conflito poderia ser resumido em ataques de centros militares. Já os minimalistas, por sua vez, podem ser resumidos na dissuasão nuclear, que foca em um estoque mínimo de armas nucleares. O foco da dissuasão é evitar que um ataque aconteça. Por exemplo, enquanto os maximalistas tinham uma visão mais controlada do conflito, os minimalistas tinham como base evitar o conflito de todas as formas possíveis, usando algo que pode ser até contraditório, mas faz bastante sentido. Em vez de focar em alvos militares, o objetivo dos minimalistas eram os centros urbanos massivos, na verdade qualquer centro urbano, ao ponto que não sobre mais nada do outro lado. A princípio pode parecer loucura, e esse era o nome dado à doutrina, MED, que significa louco, mas era uma sigla para destruição mútua assegurada, ou seja, significa ter para nunca usar, não como uma ameaça de ataque, mas sim como uma ameaça de defesa. A destruição da retaliação seria tão grande que tornaria o ataque inicial nada atrativo. Esse nível de aniquilação até então era algo teórico, mas se tornou realidade alguns anos depois. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as promessas começaram a surgir. Alguns líderes mundiais falavam sobre o século de paz. E no final de 1945, o preâmbulo da Carta das Nações, que foi lida no discurso de fundação da ONU, começava da seguinte forma: nós, os povos das Nações Unidas, determinados a salvar gerações vindouras do flagelo da guerra. 16 anos depois, isso aconteceu.
menos de 2 décadas da carta que prometia uma nova era de harmonia entre as nações, a maior bomba atômica do planeta foi testada. No ápice da Guerra Fria, a Tsar Bomb foi lançada na Nova Zembla, na União Soviética, no dia 30 de outubro de 1961. Enquanto as duas bombas nucleares da Segunda Guerra usavam fissão nuclear para gerar reação em cadeia, a Tsar Bomba utilizou a fusão nuclear, ou seja, a fusão de 2 átomos. Nesse caso, o átomo precisa ser muito leve, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Mais cedo nós vimos que cada átomo tem seu valor de massa atômica. O urânio 235, que é usado na bomba de fissão nuclear, tem 235 de massa atômica. Isso é um átomo considerado pesado. Como comparação, o elemento usado na fusão nuclear é o hidrogênio, que tem apenas 1 de massa, 235 vezes mais leve que o urânio. Porém, apesar da sua leveza, isso não torna a fusão nuclear um trabalho fácil. Mas para explicar, precisamos voltar nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vimos que o núcleo atômico é formado por nêutrons e prótons, e para gerar a reação em cadeia, usamos o nêutron. Mas se o núcleo é formado por prótons e nêutrons, por que só usamos o nêutron? Por que não usamos o próton? Bem, o segredo está na carga positiva do próton. Essa carga positiva faz o próton ser repelida pelo núcleo, enquanto o nêutron não tem carga, então não é repelido. Porém, se atirarmos um próton com a velocidade muito alta, ele se chocará com o núcleo, gerando assim a fusão nuclear, onde 2 átomos se fundem, criando um elemento mais pesado, liberando muita energia. No caso, um isótopo de hidrogênio, chamado deutério, se chocaria em alta velocidade com trítio, outro isótopo do hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio é um elemento leve, ou seja, assim facilita o aumento da sua velocidade. Quando o trítio se choca com o deutério, ele forma no processo o hélio. Ele libera nêutrons em uma quantidade de energia cavalar. Mas para isso, precisamos de bastante calor, uma temperatura muito elevada, em um nível que só encontramos em estrelas. Isso pode parecer impossível, mas o físico húngaro Edward Teller, considerado o pai da bomba H, teve uma ideia: usar uma reação em cadeia de fissão como iniciador da reação em cadeia da fusão, ou seja, uma bomba atômica seria o gatilho da bomba H. Se a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki fossem um morro do alemão, a Tsar Bomb seria o Everest. Todos os edifícios na cidade vizinha, localizada a 55 km, foram aniquilados. O calor intenso deixou queimaduras de 3º grau a 100 km de distância. Uma nuvem no formato cogumelo alcançou 60 km de altura, 3.000 vezes mais forte que as bombas de Hiroshima, 10 vezes mais potente que todas as bombas usadas durante a Segunda Guerra Mundial juntas. Se isso não te surpreendeu, todo esse nível de devastação é apenas metade do poder total da Tsar Bomb, que deveria ter o dobro desta força. Mas por um momento de racionalidade dos líderes do teste, eles diminuíram pela metade toda a potência do projétil. Essa quantidade de devastação alimentou a doutrina dos minimalistas, ou MED, e a dissolução nuclear, que atualmente é consenso internacional. Porque já que um ataque nuclear, qualquer que seja, significa a total destruição como retaliação, não existe motivo para o primeiro ataque. E não é só a doutrina usada pelos países que têm bomba atômica. Esse argumento também é usado por aqueles que não têm, como Irã, e no caso da Coreia do Norte, quando não tinha. Nessa lógica, foi criado o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, aberto para assinaturas em 69, que entrou em vigor em 1970. O tratado tem 3 objetivos: a não proliferação, impedir a disseminação de armas nucleares para os países que não possuem; a cooperação, promover a colaboração entre os estados para o uso pacífico da energia nuclear; e o desarmamento, buscar o desarmamento nuclear geral e completo. Para ser sincero, eu acho que essa nem a ONU acredita. E com isso chegamos no momento atual da era nuclear, a paridade, onde o nível de obliteração é igual para todas as potências que detêm as armas nucleares. E nesse sentido, conseguimos perceber que o velho estava correto. Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras.